Fala pessoal, tô aqui de volta para mais um vídeo. Quero falar um pouquinho sobre Pep Guardiola e sobre esse período aí de 3 anos no Manchester City. O Guardiola chega em 2016 como parte de um projeto ambicioso do City que passava necessariamente pela forma de jogar do Guardiola, e essa forma de jogar seria um meio para o Manchester City se tornar o time dominante da Inglaterra pelos próximos anos. Ele chega num contexto onde as pessoas, tudo indicava que haveria uma polarização entre ele e Mourinho. Mourinho estava de volta à Premier League, iria trabalhar no Manchester United, um estilo de jogo bem definido e oposto do Guardiola, e ao que tudo indicava a gente veria uma mudança de eixo agora para Manchester United e Manchester City, sendo os principais dominantes da liga, já tinha acontecido alguns anos antes, não necessariamente uma mudança na filosofia de jogo, mas uma disputa por títulos mesmo. Em 2016 o cenário que indicava que a gente veria duas grandes potências do futebol inglês disputando, só que dessa vez não só com ideias dentro de campo, com ideias fora de campo, a parte ideológica, filosófica de ideias de jogo. E não foi isso que a gente viu. A primeira temporada do Guardiola ele teve muita dificuldade, numa liga mais competitiva. A verdade é que o elenco do Manchester City naquela época não era dos mais fortes, eram dos melhores se você vai contar no contexto de Big Six, mas ele não se destacava quando a gente pegava para analisar peça por peça com os outros elencos que disputavam a época. O Tottenham vinha muito bem, o Chelsea foi uma surpresa ter ganhado o campeonato aquele ano, o próprio Manchester United, se a gente for olhar peça por peça, talvez ainda tivesse um time melhor que o Manchester City. E o Guardiola não conseguiu fazer aquele time render no nível competitivo o suficiente para chegar a disputar o título. O Manchester City não chegou a disputar o título naquela temporada. O Chelsea até ganhou com certa facilidade, ganhou com certa tranquilidade o campeonato inglês, sendo atrapalhado, talvez uma disputa ali na reta final mais com o Tottenham, que na minha opinião foi o time que mais jogou bola naquele campeonato. Chega para a temporada seguinte, 17-18, o Guardiola com mais reforços, já tinha contratado alguns reforços na 16-17, uns chegaram e foram embora. Para a temporada 17-18, mais jogadores foram dispensados e outros chegaram, e nessa temporada mudou completamente. O Guardiola conseguiu fazer um conjunto que por muitas vezes não parecia ter as melhores peças. Claramente os jogadores do City não eram os melhores do mundo e rendiam como se fossem os melhores jogadores, como executavam uma ideia de jogo muito clara, muito objetiva, e na minha opinião esse foi um dos maiores méritos do Guardiola como treinador do Manchester City. Foi entender as peças que ele tinha, entender o campeonato que ele estava jogando e conseguir dar uma cara muito peculiar para o City, que diferenciou bastante do Barcelona e do Bayern de Munique, que ele tinha treinado anteriormente. Verdade que esses dois times, tanto o Barcelona quanto o Bayern de Munique que ele treinaram, eram times diferentes, mas o Manchester City do Guardiola foi ainda mais diferente, fugiu ainda mais das características que estavam presentes nesses dois times. O time continuava tendo posse de bola, o perde pressiona, um time que joga praticamente todo no campo de ataque, mas dessa vez o Guardiola utilizava muitos jogadores de lado de campo. Os jogadores de lado de campo no esquema do Manchester City eram muito importantes. O Salah pelo lado esquerdo e o Sterling pelo lado direito foram essenciais na temporada 17-18 para a construção de várias jogadas. E também precisava de um homem de talento diferente para esse time do Manchester City, e ele encontrou nisso no De Bruyne, um jogador que já vinha se destacando há muito tempo em outras temporadas, se destacou no Wolfsburg, depois foi para o Manchester City na temporada 15-16, fez uma boa temporada 15-16, fez uma boa temporada em 2016-17, sempre evoluindo seu nível. Em 17-18 ele estourou para o mundo. A temporada do De Bruyne em 17-18 foi monstruosa, tá? Foi uma peça essencial nesse estilo de jogo do Guardiola, que apesar de ser um meio campista um camisa 10, digamos assim, a função de armador de jogadas, finalizava muito bem de fora da área, sabia ditar o ritmo de jogo. Se ele quisesse um jogo mais lento, o De Bruyne fazia. Se ele quisesse um jogo mais rápido, o De Bruyne também fazia. Então, o Guardiola, óbvio que tanto méritos do jogador como méritos dele mesmo, como técnico, de fazer o jogador render o mais alto nível possível que o De Bruyne pode ter chegado, fazer o jogador render o maior nível possível, e o mérito do jogador de compreender a sua importância tática e, óbvio, o comprometimento da parte emocional. O Guardiola tem outro mérito enorme nesse time do Manchester City, foi a competência emocional. O time
foi o fato de ter conseguido influenciar um time psicologicamente, no emocional. Isso é muito importante no futebol. Além de você ter o conhecimento tático e técnico, isso o Guardiola tem, todo mundo sabe, ele é um ótimo gestor de times. O Guardiola, ele tem o grupo nas mãos. E isso foi muito bem explorado e bem ficou mais claro quando a gente chegou na temporada 18-19, essa que acabou de acabar. Inclusive essa aqui é a camisa, né, que eles ganharam, que eles jogaram nessa temporada 18-19, quando surgiu um adversário que fosse capaz de incomodar para valer o City, que na temporada anterior, 17-18, não tinha sido incomodado, ganhou o campeonato inglês com 100 pontos, melhor campanha da história da Premier League, com 19 pontos de folga para o Manchester United, que foi o vice-campeão, com 81 pontos. Na temporada 18-19, essa que acabou de acabar, a história foi bem diferente. O Liverpool e o Manchester City disputaram o título rodada a rodada, né? Chegou a mudar de liderança 26 vezes a Premier League. Porque uma rodada era o Liverpool, aí o City ganhava, passava. Aí o Liverpool ganhava, passava, aí o City ganhava, passava. E ficou nisso até a última rodada da Premier League, né? E o mais importante para mim tanto assim, taticamente o time não mudou muito para essa temporada 18-19. Como eu falei, foi o fator emocional, na minha opinião, que em diversos momentos fez com que o time rendesse mais. Tanto após a eliminação frustrante para o Tottenham na Champions League, onde eles fazem um gol no final e é justamente, né, anulado pelo VAR, apesar de ser um impedimento milimétrico ali, que talvez não representasse uma grande vantagem do Agüero, né? Mas enfim, era um gol na regra fria, né, na letra fria da regra, era um gol irregular, foi bem anulado, mas o Guardiola soube muito bem trabalhar essa frustração, porque logo depois o time enfrentou o Tottenham pelo campeonato inglês e bateu com facilidade o Tottenham, né, no Etihad Stadium. Você conseguir motivar um time que pela terceira vez seguida, né, perdia a Champions League, foi muito complicado. E o Guardiola conseguiu manter o ritmo até o final. O Manchester City, tudo bem que nessa temporada 18-19 perdeu mais do que na temporada anterior, mas eu entendo essa temporada 18-19 como uma temporada de maior superação do Guardiola, onde ele conseguiu atingir um altíssimo nível tático, um altíssimo nível técnico e um dos mais importantes também, nível psicológico dos jogadores. Foi essencial os jogadores do Manchester City terem os nervos no lugar nessa temporada 18-19. E aí que tá, na minha opinião, foi o grande trunfo do Guardiola nessa temporada. Foi uma faceta que ele ainda não tinha demonstrado, até porque talvez não precisasse em outros momentos, em outros clubes que não sofriam tanto disso, até porque era um cenário de muito maior tranquilidade nas outras ligas que ele jogava, tanto a La Liga quanto a Bundesliga, onde a superioridade dos times que ele treinava era muito maior do que era no Manchester City, e esse fator psicológico foi determinante nessa sequência nessa temporada 18-19, enfrentando um outro adversário que conseguiu acompanhar também até o final, um timaço, talvez o melhor Liverpool dessa década, talvez o melhor Liverpool desse século, né? E o Guardiola, com seu mérito, um baita gestor, um baita conhecedor tático, conseguiu levar o time não só o título da Premier League na campanha disputada em mais alto nível da história da Premier League. O City fez 98 pontos, o Liverpool 97, como também ganhar a Copa da Liga, que ele já havia ganhado na temporada 17-18, e a Copa da Inglaterra, conquistando pela primeira vez o triplete. Ninguém nunca tinha feito isso na história da Inglaterra, né? O triplete doméstico. O United já tinha feito o triplete das competições, talvez a mais importante, né? A Champions League, Premier League e Copa da Inglaterra, mas nunca ninguém tinha conquistado o triplete doméstico. E o Guardiola nessa temporada conseguiu, foi o primeiro. Isso necessariamente passa por um grande conhecimento dele, do grupo, dos jogadores que ele tem, e de muitas vezes fazer o jogador render mais do que ele acha que pode, e claro, entrar na cabeça do jogador, influenciar psicologicamente, que isso é essencial numa equipe de futebol. Afinal você está treinando ali seres humanos, né? Pensam diferente, têm emoções, e isso é muito necessário num contexto tão competitivo como a gente vê no futebol europeu de alto nível. E o Guardiola foi incrível. Então, se a gente for avaliar essas 3 temporadas que ele disputou, que ele, né, comandou o City, talvez assim, a de maior nível que ele atingiu dentro de campo foi a 17-18. Afinal, foram 100 pontos na Premier League. Agora, em questão de... se a gente for avaliar o trabalho como um todo de técnico, a temporada 18-19 foi a que mais rendeu
que mais mostrou um conjunto de características que fazem dele um grande técnico. Um ótimo conhecedor de tática, é ótimo em tirar o que os jogadores podem dar de melhor e um ótimo gestor de grupos, conseguindo influenciar positivamente todos os jogadores e fazendo eles crer de que eles podem. As derrotas vão vir pelo caminho, mas você joga pelo Manchester City, você é um dos melhores do mundo, você joga no maior nível de competitividade do mundo, você pode, né? Você siga as instruções de campo, jogue não só com o coração, mas também respeitando o clube, respeitando os torcedores, respeitando a instituição, que você consegue chegar a qualquer lugar que você quiser, né? E isso que o Guardiola conseguiu transmitir para os seus jogadores, né? Então, isso é muito importante. O Guardiola é um baita de um treinador, faz um baita trabalho no City. Infelizmente a Champions League ainda não veio, mas a tendência, né, se continuar nesse ritmo de trabalho, é conquistar, claro, a Champions League e ainda alçar voos maiores. Enfim, espero que tenham gostado desse vídeo, comentem aí embaixo, valeu!